Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção desse simulado e para esta semana nós separamos questões organizadas pela banca FGV. A galera aí que vai fazer IBGE, né, está pedindo. Então nós selecionamos aí essas questões, ok? Organizadas por essa banca tão temida que os meninos estão apelidando de faz geral vazar. Faz geral vazar. Mas que com um estudo direcionado, com estratégia, resolvendo questões da banca, você consegue fazer uma excelente prova, tá? Se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então, não perca tempo, se inscreva agora mesmo. Aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado, seja direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe o material, resolve as questões, depois vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas. Então, o link para que você esteja conosco nesse grupo vai ficar disponível aqui abaixo, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa primeira questão e vai trabalhar aqui com os valores semânticos e classes gramaticais do mais. Gente, muito cuidado com essas palavras aqui, ó. Muito, mais, menos, pouco, bastante, cuidado, porque elas têm cara, têm cheiro de advérbio. A banca sabe que você já associa essas palavras a advérbio. E elas podem ser advérbio? Podem. Mas elas podem também, a depender do contexto, elas podem ser pronomes, pronomes indefinidos. Patrícia, como eu vou saber? Você vai observar a qual palavra que esse muito, que esse mais, que esse menos, que esse pouco, que esse bastante está relacionado. Se o muito estiver relacionado a verbo, a adjetivo ou advérbio, ele vai ser sempre advérbio. Advérbio, gente, sempre vai estar relacionado a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então, para que uma palavra seja classificada ali como um advérbio, ela tende a estar relacionada a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Se essa palavra estiver relacionada a um substantivo, a um nome, não vai ser advérbio, vai ser pronome. Vai ser pronome indefinido. Então, para classificar o mais, o menos, o pouco, o bastante, o muito, como advérbio ou pronome indefinido, você vai observar com qual palavra que ele está relacionado ali. Se estiver relacionado ao verbo, adjetivo ou advérbio, vai ser advérbio ali naquele contexto. Se estiver relacionado a substantivo, nunca vai ser advérbio. Advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, gente. Então, olha só, vamos ver isso daqui, ó. Eu posso dizer assim: comi muito, comi muito. E eu posso dizer assim:
Comi muito bolo. Observem que nós temos o muito na um e temos muito na 2. E aí? É advérbio na um e na 2? Vamos observar com qual palavra esse muito está relacionado. Na um, eu tenho comi muito. O muito está relacionado a comi, que é um verbo. Se está relacionado a verbo, o que nós temos é advérbio. Então, nesse contexto aqui, o muito é um advérbio. Mas por quê? Porque ele está relacionado a um verbo, né? Está nos trazendo uma circunstância aqui de intensidade. Então, é um advérbio de intensidade. Agora, olha na 2. Comi muito bolo. Comi muito bolo. O muito está relacionado a bolo. E eu posso dizer, gente, o bolo. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Então, na 2, o muito está relacionado a um substantivo. Se está relacionado a substantivo, então ele é um pronome. Ele é um pronome indefinido. Então, é com isso que a banca vai trabalhar. Ela quer saber em qual alternativa o mais mostra o valor semântico e a classe, né, gramatical diferente das demais. Ora, nós já sabemos, o mais só pode ser advérbio ou ele só pode ser pronome indefinido. Se ele estiver relacionado a verbo, adjetivo ou advérbio, advérbio. Se ele estiver relacionado a um substantivo, nunca poderá ser advérbio, ele vai ser um pronome indefinido. Então, vamos analisar. Letra A. R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. R$ 5 no bolso valem mais. Esse mais está relacionado a valem. E valem é o que, gente? É verbo. Se está relacionado a verbo, esse mais é um advérbio. Na B, os clientes de mais dinheiro. Os clientes de mais dinheiro. Agora, o mais está relacionado a dinheiro. E eu posso dizer o dinheiro. Estão vendo? Eu consigo colocar o artigo antes dessa palavra. Essa palavra aqui é um substantivo. Se o mais está relacionado a substantivo, ele não pode ser advérbio. Então, aqui ele é um pronome. Aqui ele é um pronome indefinido, ok? Na A, ele é um advérbio. Na B, pronome indefinido. C. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto. Mais perto. O mais agora está relacionado a perto. E perto é o quê? É um advérbio. É um advérbio de lugar. Perto, longe, distante. Então, são advérbios de lugar. Se o mais está relacionado a advérbio e nos traz uma circunstância ali, ele é o quê? Ele é advérbio. Então, vamos ver a D. Os operários mais incapazes. Mais incapazes. O mais está relacionado a incapazes. E incapazes é uma característica. Eu tenho um homem incapaz, uma mulher incapaz, garotos incapazes. Então, incapazes é característica. E característica é o quê? É o nosso adjetivo. Se esse mais está relacionado a um adjetivo, deixa eu mudar a cor aqui. A um adjetivo, ele é o quê? Ele é advérbio. Na letra D, E, eu quero que os adversários falem mais, que eles falem mais. O mais está relacionado ao verbo falar. Se está relacionado a verbo, esse mais é o quê? Ele é um advérbio. Vou achar a pontinha do pincel aqui.
Ele é advérbio. Então, na letra A, nós temos advérbio. Na letra C, nós temos advérbio. Na letra D, advérbio. E na letra E, advérbio. Opa. Nossa resposta, então, nosso gabarito é a alternativa B. Na alternativa B, e somente na B, o mais é um pronome indefinido. E por que que ele é pronome indefinido? Porque aqui ele está relacionado a um substantivo. Então, cuidado, muito cuidado com essas palavras aqui. Muito, mais, menos, pouco e bastante. Porque elas têm cara de advérbio, têm cheiro de advérbio, mas nem sempre serão advérbio, ok? Vai depender de com quem está relacionada ali aquela palavra. Relacionada ali aquela palavra. Como na vida, gente. Eu agora aqui sou professora, mas quando eu estou com a minha filha, eu passo a ser mãe. Se eu estiver com a minha mãe, passo a ser filha. Então depende da relação, com quem eu estou me relacionando. E assim é na língua portuguesa, você não pode cravar que uma palavra é advérbio, que uma palavra é substantivo, que uma palavra é adjetivo. Você precisa observar o contexto, tá? O contexto. E as bancas sabem que vocês já internalizaram que algumas palavras pertencerão sempre a uma classe gramatical. Se eu disser feliz, feliz, lindo, lindo é o quê? Pertence a qual classe gramatical? O que que vocês disseram aí? Já ouvi daqui. Adjetivo. Lindo é adjetivo, é característica, mas depende do contexto. Se eu falo, vou colocar aqui no cantinho. Se eu falo que menino lindo. Não sei se lindo ficou feio, né, gente? Que menino lindo. E digo: o lindo chegou. Eu tenho lindo aqui na um, tenho lindo na 2. Na um, lindo está caracterizando o menino. Menino é o substantivo, eu digo o menino. É uma característica desse substantivo. E característica é o quê? É adjetivo. Então, na um, lindo é adjetivo de fato. Agora, na 2, o lindo chegou. Eu tenho um artigo aqui, ó, acompanhando essa palavra. Quando eu tenho um artigo acompanhando a palavra, aquela palavra ela passa a ser o quê? Um substantivo. Não foi isso que eu disse para vocês? Quando nós conseguimos colocar o artigo antes da palavra, a palavra é substantivo. Então, na 2, lindo não é adjetivo, é substantivo. Entenderam? Tem de observar o contexto. Não pode dizer, cravar que a palavra pertença ali a determinada classe de palavras sempre, tá bom? Aí vamos para 2. Na 2, gente, a banca vai trabalhar com crase. O que você tem de saber sobre crase? Qual é a regra geral? O que tem de acontecer para ter crase? Ah, eu acho bonito. Tem gente que vai pela beleza, né? Pela estética. Ah, eu acho bonito aqui colocar crase. Graças a Deus. Aí a pessoa vai lá e coloca, né? Graças a Deus, coloca crase. Ai, tão lindo. Errado. Não pode. Então, para ter crase, você precisa de quê? Você precisa do a, preposição, mais um outro a, que vai ser o artigo. Esta preposição, vou mudar a cor aqui. Para que haja crase, você precisa de uma preposição a e do artigo a ou as, né? Essa preposição aqui, gente, ela não aparece do nada ali na sua oração. Ela é pedida ou pelo verbo ou pelo nome. Preposição é pedida pelo verbo ou pelo nome. E esse a, ele vai acompanhar um substantivo.
Ele vai acompanhar um substantivo feminino. Então, eu tenho de ter um substantivo feminino ali também no meu contexto para que eu tenha crase. Se eu tiver o a preposição e o a artigo, aí sim, necessariamente eu preciso crasear. Se eu falo referiu-se à esposa. Tem crase ou não tem crase? Eu acho bonito com crase, vou colocar crase. Ah, não vou muito com a cara da crase, não, vou deixar sem crase. Não é assim. Patrícia, então como eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar, você vai analisar friamente. O que precisa para ter crase? Precisa de dois critérios ali. Precisa de ter uma preposição, e essa preposição vai ser pedida por um nome ou por um verbo, e eu preciso de ter um substantivo feminino ali, porque o substantivo feminino vai admitir o artigo a antes. Então tá, eu tenho referir-se. O verbo aqui é o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Quem se refere a. Opa, primeiro critério foi atendido para ter crase. Tem a preposição a. Agora eu preciso de um outro a, artigo. Para que eu tenha esse artigo, eu preciso de um substantivo feminino. E eu tenho aqui, ó, esposa. Eu digo a esposa. Então, eu tenho aqui um substantivo feminino que pede ali a companhia do a, artigo. Então, eu tenho dois as nesse contexto. Então, obrigatoriamente, goste ou não, esse a precisa ser craseado. Então, referiu-se à esposa. Entendeu, gente? Então, a preposição, ela vai precisar desses dois critérios ali, desses dois elementos, de uma preposição a e de um artigo a ou as, ok? Ah, Patrícia, você disse que, graças a Deus, não tem crase. Digo e repito. Mas me diz aí, gente, por que que graças a Deus, nossa, estou fazendo. Por que que graças a Deus não tem crase, gente? O que precisa para ter crase? Precisa de um artigo, uma preposição a e precisa do artigo feminino. Deus é masculino. Eu nunca poderia ter um aqui artigo acompanhando o substantivo masculino. Então não tem esse a. Por isso não tem crase, tá? Lógico, né, que tem aí as regras, os casos especiais, né? Quando a crase é proibida, quando a crase é facultativa, mas a regra geral é essa. Para que você tenha crase, você precisa de preposição a e artigo a ou as, ok? Patrícia, eu fiquei em dúvida ainda, eu quero tirar a minha dúvida. Tem algum macete? Tem. Você pode trocar aqui, ó, esse substantivo feminino por um substantivo masculino. Se ao trocar, minha cachorrinha tá com medo que estão soltando fogos aqui. Não, né? Agora não. Calma aí, mamãe vai pegar agorinha. Mamãe te pega agorinha. Calma aí, que aqui se atrapalha. Peraí, tá bom? Então, olha só. Vem, pronto. Peraí, gente. Senão ela vai ficar doidinha aqui, não vai deixar a gente trabalhar. Vem. Estão soltando fogos aqui. Pronto, fica quietinho aqui. Deixe-me ver aqui se não desconectou aqui. Pronto. Oh, meu Deus. Pronto. Então, gente, para ter a crase ali, nós precisamos, né, desses dois as ali. Tem o macete? Tem. Você pode trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, se eu for trocar aqui, ó, referiu-se à esposa, vou trocar esposa por um substantivo masculino. Referiu-se ao esposo.
né? Ficaria assim. Se diante da palavra masculina, substantivo masculino, você conseguir encaixar o ao, significa que diante da feminina vai ter crase. Por quê? Porque aqui no ao eu tenho preposição a, eu tenho um artigo, né? Que é o artigo o, porque está acompanhando o substantivo masculino. Mas eu tenho ali um artigo, ok? Então, se eu consigo trocar o substantivo feminino pelo masculino, e diante desse masculino eu conseguir ali encaixar o ao, então é sinal de que tem a crase diante da palavra feminina. Então vamos analisar aqui as nossas questões. Letra A. A banca quer a frase em que o emprego da crase esteja correto. Letra A. Ir para a rua. Quem vai a algum lugar. A banca, ela usou a preposição para, ir para algum lugar. A preposição que apareceu aqui foi o para, não foi o a. Se eu não tenho a preposição a, eu não posso ter crase aqui, ok? Esse a aqui é só o artigo que está acompanhando o substantivo rua. A preposição que apareceu foi o para. E para ter crase, eu preciso da preposição a mais o artigo a. Não apareceu o a aqui. Então está errado. Nunca vai ter crase se antes desse a aparecer uma preposição. Porque para ter a crase você precisa da preposição a. Se aparecer uma preposição, né, diferente do a, não vai ter crase, tá bom? Nunca se deve ir às compras com muito dinheiro. Tem crase ou não tem crase? Vou observar os critérios. Vou ver se tem preposição. O verbo aqui, ir. Deve ir. Quem vai a algum lugar. Opa, primeiro critério atendido. Tem preposição a. Depois eu tenho compras. E eu digo as compras. Então, eu tenho um substantivo feminino aqui. Eu tenho um artigo acompanhando. Significa que aqui eu tenho a preposição, que foi pedida pelo verbo, e eu tenho o artigo as, que foi pedida pelo substantivo feminino. Então, necessariamente, eu tenho de crasear, certinho aqui a alternativa B. Olha C, para a economia. A preposição que apareceu foi para. Então, não posso ter outra preposição aqui, não posso ter o a aqui, preposição. Então, esse a aqui é só o artigo acompanhando economia. A economia. Não tem crase. Agora, letra D. Planeje as suas compras. Aí o candidato desatento vem aqui e fala as compras. Eu tenho artigo aqui, então tem que crasear ali. Mas cadê o outro critério? Cadê o critério da preposição? O verbo que apareceu aqui foi planeje. Foi o verbo planejar. Quem planeja, planeja alguma coisa. Quem planeja, planeja alguma coisa. Esse verbo não pede preposição. Então, esse as aqui é só o artigo que está acompanhando o substantivo compras, ok? Não tem preposição. Quem planeja, planeja alguma coisa. Não é planeja alguma coisa, certo? Letra E, pesquise as tarefas, o mesmo raciocínio. As tarefas, ok, eu tenho um artigo aqui. Agora, o verbo que apareceu foi o pesquisar. Quem pesquisa, pesquisa alguma coisa. O verbo não pede preposição. Eu não tenho preposição. Isso daqui é só o artigo que está acompanhando tarefas, ok? Então, de fato, a única correta é a alternativa B. Peraí, ok? Vamos ver a próxima. 3. A banca continua trabalhando com essa questão da relação entre as palavras. Olha o que ela diz. Assinale a frase em que o vocábulo sublinhado
pertence à classe dos adjetivos. Adjetivo é característica. É uma característica ali atribuída ao substantivo. Então, vamos observar aqui na letra A. Os velhos amigos estão sempre conosco. A banca está dizendo que amigos aqui é o adjetivo. Gente, amigos pode ser um adjetivo? Pode. Amigos pode ser um substantivo? Pode. Vai depender do contexto. Olha a maldade da banca. Velhos pode ser substantivo? Pode. Pode ser adjetivo? Pode. Vai depender do contexto. Se eu digo assim, ó, os velhos chegaram. Velhos aqui é um substantivo. Eu tenho um artigo aqui acompanhando esse substantivo, ok? Agora, se eu digo os velhos livros foram doados. Agora, gente, o os, ele está acompanhando livros. São os livros e são livros velhos. Velhos aqui é adjetivo, é uma característica desse substantivo aqui. Ok? É uma característica desse substantivo aqui. Agora, na letra A, a palavra que está destacada é amigos, os velhos amigos. Eu tenho aqui um artigo, mas ele está se referindo a amigos, são os amigos. E esses amigos são velhos. Velhos é a característica desses amigos aqui. E amigos nesse contexto é o quê? Substantivo. Os amigos. Nós queremos adjetivo. Não é a letra A. Letra B. Aconselhe seu amigo. Pronome acompanhando aqui o substantivo. Aconselhe seu amigo, aconselhe o amigo. Não é adjetivo, não é característica. Devemos sempre homenagear um amigo. Eu tenho um artigo aqui acompanhando essa palavra. É um substantivo. Letra D. Em nossa família, um é amigo do outro. Um é amigo do outro. Gente, olha o que nós temos aqui. O verbo é, verbo ser. Verbo ser, essencialmente, é um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, tornar-se. São verbos que, essencialmente, são de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o que vai aparecer depois vai ser um predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito tem valor de adjetivo, é uma característica que está sendo atribuída ali ao sujeito. Então, amigo aqui, ó, é uma característica de um, que é o nosso sujeito. Quem é amigo? Sujeito. Verbo de ligação, depois do verbo de ligação, o que nós temos é predicativo de sujeito. Sintaticamente é predicativo de sujeito. Morfologicamente é o quê? É o adjetivo, é a característica. Porque o predicativo é a característica atribuída, ok? Então, na letra D, amigo é, sim, um adjetivo. Agora, na letra E, nenhuma pessoa possui muitos amigos. Os amigos. Muitos amigos. Muitos é o pronome determinante ali, né? Está determinando esse substantivo. Tá vendo? Muitos aqui está relacionado ao substantivo. Então, ele é um pronome indefinido que nós vimos lá acima, né? Então, muitos é o pronome definido, amigos nesse contexto aqui é o substantivo. Então, a única alternativa que nos trouxe ali adjetivo foi a alternativa D.
tá? Agora, na 4, assinale a frase em que a palavra sublinhada está empregada corretamente, ó. Questão recente, fresquinha, 2025. Então, vai trabalhar aqui a banca com a palavra meio. Com a palavra meio. Meio pode ser um advérbio quando estiver se referindo a verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Quando o meio for um advérbio, essa palavra vai ser invariável. Não vai flexionar, não vai para plural, não muda o gênero de masculino para feminino, permanece invariável, ok? Então vamos lá, letra A. Chegamos meios cansados. Cansados aqui é a característica. Chegamos, nós chegamos cansados. Então é a característica, é adjetivo. Se meio está relacionado a adjetivo, o que que ele é? É advérbio. E advérbio é o quê? Palavra invariável. Então, chegamos meio cansados. Chegamos meio cansadas. Não vai flexionar, não vai variar. Letra B. Então, a A está errada. Letra B. Ela estava meia abatida. Abatida é a característica dela, é adjetivo. Meia aqui está relacionada a um adjetivo. Se está relacionado a adjetivo, o que que é? Advérbio. Advérbio é a palavra invariável. Então, vai ser sempre meio. Ela estava meio abatida. Ele estava meio abatido. E ela estava meio abatida. Não vai variar. Não vai flexionar. Eu estou meio empolgada. Ele está meio empolgado. Não vai variar, tá, gente? As frutas estavam meio caras. Caras são caras é a característica, né? Então é adjetivo. Se o meio está relacionado a adjetivo, ele é o quê? Ele é manter a mesma cor. Ele é advérbio. E advérbio é palavra invariável. Então, as frutas estavam meio caras. Não é meias caras, meio caras, ok? Então, aqui está certinho, as frutas estavam meio caras. Nos meio tempos, os times mudam. Meio agora está se referindo a tempos. E eu digo os tempos. Isso daqui é um substantivo. Palavra que se refere ao substantivo, o que que nós vimos lá à frente? Ele vai flexionar, não é advérbio lá à frente, lá atrás. Não é advérbio, né? Então, nos meios tempos, os times mudam, ok? Não é advérbio aqui nesse contexto. Letra E. Ficaram todos meios tristes. Meios relacionado a tristes. Tristes é. Deixe-me manter a cor aqui. Tristes é adjetivo. Eu tenho um homem triste, uma mulher triste, uma menina triste, um menino triste. Triste é característica. Se meio está relacionado a adjetivo, então ele é um advérbio. E advérbio é palavra invariável. Não vai mudar. Não vai mudar quanto ao número, não vai passar para plural, não vai mudar quanto ao gênero, não vai passar do masculino para o feminino, ok? Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa C. Agora,
Próxima questão e última, né? Selecionamos aqui 5. Acima estão sublinhados 5 conectivos do texto. Assinale aquele conectivo que tem valor semântico corretamente indicado. Precisa conhecer conectivo, tá, gente? Não é algo que você possa negligenciar. Ah, depois eu vejo se der tempo. Não. Precisa conhecer conectivo. Precisa conhecer o valor semântico desses conectivos, tá? Se você vai fazer prova da FGV, principalmente, você precisa conhecer, tá bom? Então vamos lá. E a falta de água para consumo, principalmente em regiões mais pobres, populosas e áridas do mundo, já é uma realidade preocupante. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o Brasil é um país de sorte e vai contra essa tendência mundial. A banca colocou aqui para da ideia de finalidade e a falta de água para consumo. Falta de água com qual finalidade, qual o objetivo? Para consumo. Então, aqui, esse para, e a banca trabalha muito com esse valor do para, dá a ideia de finalidade. A banca dificultou aqui um pouquinho, porque não colocou o verbo no infinitivo. Porque o que é que eles ensinam, né? O que é que você ouve por aí em alguns lugares? Que quando você tem o para, com o verbo no infinitivo, verbo no infinitivo é o verbo com terminação R, que não foi conjugado ainda. Quando você tem esse para mais um verbo no infinitivo, sempre dá a ideia de finalidade. Ok, estudou para gabaritar. Para quê? Com qual objetivo? Qual a meta? Qual a finalidade? Dá a ideia de finalidade realmente. Mas nem sempre a banca vai colocar o verbo assim bonitinho no infinitivo. Tá vendo aqui, ó? E a falta de água para consumo, não colocou para consumir. Para consumo, mas dá a ideia de finalidade também, ok? Então a nossa alternativa correta já é a alternativa A. Agora, principalmente em regiões mais pobres. A banca está dizendo que when ali está dando ideia de tempo. Não, ideia de lugar. Segundo a organização, não é ideia de ordem, é ideia de conformidade. Conforme a organização, segundo a organização, de acordo com a organização. Conformidade. O E vai dar a ideia de adição, tá? O nome dele já é esse, dá a ideia de adição. E contra, a banca diz que dá a ideia de comparação, não é de comparação, é de oposição. Ok? Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Então, finalizamos aqui a correção do simulado desta semana. Vamos voltar, vamos trazer mais questões da banca FGV, tá? Para que vocês possam ir aí se familiarizando com esses enunciados, com essa forma de pensar. Vamos trazer sobre outros conteúdos, né? Aqui para vocês, organizados aí, em questões organizadas pela FGV. Gente, se vocês não clicaram até agora, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, não deixe de fazer isso agora, tá? Se inscrevam aí no canal, deixem um comentário aí de vocês para que os vídeos possam ser entregues a mais pessoas. O link para que vocês estejam conosco no nosso grupo de estudos vai ficar disponível aqui abaixo. Espero vocês na próxima semana para mais uma correção. Até lá!